Boa noite, gente. Então, começando oficialmente nossa terceira edição do Exine Online, hoje com o tema Arborização e Reflorestamento, né? Acabamos de assistir o documentário, né, Natureza Urbana, da UFMG. E, sim, meu nome é André, sou coordenador do Exine, né, aqui em João Pessoa, no Instituto Ex. E a gente está trabalhando em parceria com o Engajamundo, Minha Jampa, o Engenheiros Sem Fronteiras, e nessa edição também o BR Cidades e a Plenty for the Planet Brasil. E aí eu vou passar já para... sim, tá. Só explicando, né, o formato, eu vou primeiro, a gente vai ter a fala, né, dos 4 debatedores, e vai ser Natália, a Lara, a Michelle e eu no final. E, cada um vai ter 5 a 7 minutos, né, para falar, e depois a gente vai abrir para o restante do pessoal poder falar. E aí, quem já tiver interesse em falar, já pode ir colocando o nome no chat, que a Avani vai tomar nota. E é isso, gente. Acho que eu vou, então, já vou passar para a Natália. Tá. Só antes eu esqueci de apresentar. A Natália é engenheira ambiental, coordenadora do projeto Agroflorestar pelo Instituto Ex. Boa noite, gente. Vocês puderem confirmar se estão me ouvindo. Então, bem interessante, né, esse documentário. A gente vê a importância, né, da sociedade se colocar diante da estruturação das cidades, né, que cabe, querendo ou não, aos governantes, ao poder público, deliberar, né, quais estruturas, em quais locais vão se instalar tal e tal empreendimento. Então, a importância também, né, da sociedade estar ativa nesses meios de comunicação, que muitas vezes a gente não passa na TV uma chamada pública para você prestar atenção, para estar numa audiência, por exemplo, de um tal empreendimento, né? Muitas vezes a gente tem alguns empreendimentos que estão se instalando nos municípios que já existe a código, né, de zoneamento, que seria uma lei, né, uma estruturação legal para que cada área ela tivesse a sua função, né, comercial, industrial, residencial, áreas de APP, enfim. E a gente sabe que a realidade no Brasil não é bem essa. E mesmo sendo assim, a gente vê algumas fragilidades de alguns órgãos, né, em administrar, né, essas áreas para um bem e um uso adequado. E um ponto bem interessante que a gente pôde ver, que eu consegui enxergar no documentário, foi o primeiro desenvolvimento sustentável, né? Eu já não uso mais esse termo, porque eu venho aprendendo em alguns estudos que o desenvolvimento, o ele tira, ele segrega, né? Então, seria o termo melhor, mais adequado, seria o envolvimento sustentável, porque nós estaríamos envolvendo todas as partes que fazem uso, né, daquela área, enfim, ou daquele bem, né, aquele recurso, enfim. Então, a gente vê que realmente é um desenvolvimento sustentável. Por isso que ele não é sustentável, porque ele está segregando. Então, a própria palavra ela já está classificando isso aí, né? Outro ponto que eu queria trazer é o capital versus qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente acha que o capital, né, a gente tem dentro da gente essa crença de que o dinheiro ele proporciona para a gente um bem-estar, uma qualidade de vida. De fato, o dinheiro é energia de troca, ele vai trazer para a gente que a gente alcance nossos sonhos ou que dê meios para isso, mas a que ponto, né? O que é o interesse privado, né? O meu interesse, né? Nesse capital. E quando eu digo meu, porque eu sou financiadora também, né? Porque quando eu não vendo um produto, eu estou consumindo um produto, seja ele qual for. Então, nós estamos financiando essas grandes indústrias ou até essas pequenas indústrias que não se responsabilizam com o todo,
E acho que outro ponto, que foi algo que antes de eu entrar na live eu compartilhei na minha rede social, né? Quanto é frustrante para a gente, enquanto ativistas, que nós todos somos aqui ativistas ambientais, se deparar com as cenas de hoje, né? Que vem acontecendo a nível Brasil, a nível planetário mesmo, né? A gente já sabe, faz mais de 10 anos que a gente escuta sobre aquecimento global e a gente via a passos pequenos problemas ambientais quanto a isso, mas agora o planeta está em chamas. O planeta está em chamas, a gente está tendo aí um vírus que não cabe a mim dizer se foi feito em laboratório ou não, mas mostra que é um micro-organismo que está aí fazendo o seu trabalho, desempenhando a sua função, né? E como é importante essa rede, que foi uma das palavras que uma das apresentadoras do documentário falou, porque às vezes a gente se sente muito pequeno, muito fraco, muito distante de conseguir realizar o quanto a gente tem para realizar. Então, queria agradecer, né? Aproveitar esses meu minuto restante para agradecer a esse momento de criar uma rede e estabelecer essa oportunidade de trazer um diálogo e trazer luz e esclarecimento para as pessoas, ou então solidificar o que a gente já vem construindo e firmando que a gente está dentro do caminho certo, fazendo o que a gente pode, da forma que a gente pode, dentro do que a gente tem para fazer. É isso. Obrigado, Natália. Muito boa. Já abriu muito bem o debate hoje. Eu vou passar agora para a Lara. Lara é articuladora da campanha Plantae no Engajamundo e coordenadora no Espírito Santo da Plant for the Plant Brasil. Ei, gente, estão me ouvindo? Boa noite. Tá dando para ouvir bem? Sim. Eu gostei muito do que a Natália falou. Eu tinha até anotado alguns tópicos aqui numa folha quando estava rolando o documentário. E assim, eu acho que o ponto principal assim, que eu posso iniciar aqui falando é sobre o equilíbrio térmico e ambiental, que foi uma das primeiras coisas assim que foram ditas no início do documentário. Da gente tentar entender a importância dessas áreas verdes, né, nas grandes cidades. E a principal coisa, assim, eu vou puxar até um pouquinho aqui para frente, a principal coisa que eu vejo de dificuldade que a gente encontra muito é com relação às pessoas não terem educação ambiental mesmo, sabe? Porque não sabem qual o importante é aquela área, porque é importante a gente ter as UCs, né, que são as unidades de conservação, por que é tão importante a gente entrar no tema sobre aquilo até que a Natália estava falando agora há pouco, de entender os espaços dentro das nossas cidades. E aí eu acho até interessante falar sobre as cidades inteligentes, né? Que é aquela questão de georreferenciamento e tudo mais, porque são espaços pensados exatamente para que não ocorra isso que vem acontecendo já há muito tempo. E aí, outra coisa também que eu achei muito interessante no documentário, que foi um ponto muito importante, que é sobre que a gente vai lá e planta e as pessoas vão lá e querem derrubar. Ou vem a prefeitura e quer podar e poda de uma forma totalmente errada, sem conhecimento técnico. Ou às vezes é até um vizinho mesmo que tem, né, do lado, assim, tipo, eu não gostei dessa árvore na calçada, vou lá e vou tirar. E isso daí é uma coisa, assim, que realmente deixa a gente muito assim, pé da vida, né? Porque, infelizmente, é uma coisa que vem acontecendo muito, e até das grandes empresas mesmo, que acaba indo lá, desmatando, tirando aquela área ali, sem saber a grande importância. Então, acho que o ponto principal é a educação ambiental. Enquanto a gente não tiver, isso tudo não vai ser resolvido. Não adianta só a gente plantar, a gente tem que educar também, né?
Outro ponto também que eu achei interessante, que foi outro que a Natália também pegou, que foi sobre em questão de que essas áreas verdes, esses sistemas de áreas verdes, eles ajudam a diminuir a vulnerabilidade. E aí um ponto também que o documentário pegou é sobre os espaços, as praças públicas, né? Que é um ponto de encontro para as pessoas. Então, o qual importante é ter, não só para a questão ambiental, mas para a questão da saúde, a questão cultural, a questão social das cidades. Então, é um ponto muito interessante. Outra coisa que eu achei também interessante, anotei em algum lugar aqui, que é sobre a questão de agrofloresta e permacultura, que eu acho que é um ponto assim muito legal da gente pegar também. Eu não sei se é a Natália, o André tinha mencionado alguém, a Natália, né? Que trabalha, eu acho, com esse tema, que eu acho super, assim, muito interessante de talvez ser futuramente, assim, bem pensado e projetado, ser sistemas que podem ser como que diz, implementados dentro das grandes cidades, né? Porque um ponto que o documentário também pegou é sobre essas questões de alimentação, de plantio, e também sobre a água, que é um recurso fundamental ter dentro das cidades. E aí tem até um outro documentário que é o Entre Rios, que pega nesse ponto sobre como que as nossas ações, né? Esse colonizar que a gente tem, né? Que a gente quer colonizar tudo. A gente coloniza a água, coloniza também as plantações, os espaços verdes, né, que a gente possui dentro das cidades, e isso daí acaba prejudicando muito. Então foram pontos assim que eu gostei muito, que acho que dá para a gente ir trabalhando no decorrer do debate. Obrigado, Lara. Arrasando, como sempre, também. Orgulho. Nossa, acho que era uma das caçulinhas do Encontro Nacional passado. Se não era caçula, já não lembro mais. Passar agora para a Michele. Michele é permacultora e também é oficineira de oficinas verticais no Engenharia Sem Fronteiras, aqui em João Pessoa. Boa noite a todos. É uma alegria estar participando, né, desse tema aqui, porque eu sou permacultora aqui na cidade e a maneira que eu encontrei de implementar a permacultura aqui foi de forma vertical, porque a cidade são compacta, né, e não tem muito espaço para a gente poder fazer o nosso plantio, e termina a gente subindo pelas paredes da casa, os muros. E quando a gente vê um espaço desse ocioso, público, a gente faz a festa, a gente planta tudo que a gente pode plantar em casa. E eu já tentei fazer hortas, né, em espaço público, inclusive eu sou técnica em agricultura pelo Senar, né, há 5 anos que eu venho na agricultura urbana, e eu vi algumas dificuldades de implementar hortas em espaços públicos, porque o espaço público está dividido no municipal, estadual e federal. E para ambos a gente tem que fazer uma burocracia para poder ocupar aquele espaço. E eu percebi o seguinte, que as cidades, né, principalmente aqui, né, em João Pessoa, né, onde eu moro, que aqui tem um plano diretor. O plano diretor da alçada do municipal. Os municípios que são responsáveis pelo desenvolvimento urbano da cidade. E nem todas as cidades brasileiras têm esse plano diretor para poder desenvolver o crescimento, né, público e privado. E vejo também que a gente não só esbarra, né, na burocracia, né, dos 2 poderes, como também do privado, né, para poder fazer essas atuação tanto individual como coletiva. Eu vi aí no documentário muito importante essa rede de pessoas que têm esses mesmos interesses de fazer essas áreas, né, se tornarem, né, uma área de lazer, uma área não só de lazer, mas também uma área
né, de preservação ambiental, criar espaços verdes, né, não só para os seres humanos, para os seres, né, a fauna, né, não só a fauna, a flora, os cidadãos. A gente vê que a natureza não é só as plantas, a gente tem os animais na cidade, né, que os bichinhos ficam aí soltos, perdidos, porque não tem abrigo e tal. E a gente tem que ter essa preocupação de ocupar esses espaços ociosos, reflorestar, porque eles terminam virando um lugar de depósito de lixo. Lixo que as pessoas, né, passam, e mesmo com placa, não coloque lixo, as pessoas colocam lixo ali. Né? É uma questão também de consciência do cidadão, porque eu acredito que a responsabilidade, né, de preservação, de reflorestamento, não só está nessa questão de política pública, está sim neles, claro, mas nós temos nossos deveres também, temos nossas obrigações, né? Então, eu acredito muito, né, na rede de pessoas, né, que juntas podem sim construir, né, uma cidade mais sustentável, né? Tem várias técnicas de agricultura naturais, né, que não precisa de muito, não precisa de nada de veneno, de nada de, né, de sofisticado para poder replantar, reflorestar, né? Não tem. Então, isso só depende mesmo de nós. Né? Nós juntos, a gente pode mudar até a questão política. Né? É caso mesmo de a gente se juntar e planejar isso através de associações, de redes de amizade, né? Usar a internet para isso, juntos somos mais fortes. Estamos juntos, tá? Eu vou deixar agora o próximo falar. Obrigado, Michele. Todo mundo hoje só falas incríveis. Eu vou, agora eu que vou ser o próximo. Estou mediador, debatedor hoje, fico confuso. E depois, depois eu vou abrir para quem mais quiser contribuir. Quem quiser falar depois já pode ir colocando o nome no chat, gente. Fica à vontade. Então, tá. Pedir um favor, Vanine, controlar aí meu tempo aí, se eu passar dos 7 minutos, você me avisa, porque eu não vou conseguir acompanhar o tempo e falando ao mesmo tempo. Então, gente, eu sou, como eu me apresentei antes, né, meu nome é André, eu sou aqui de uma pessoa, sou formado em arquitetura e urbanismo pela UFPB. Eu sou coordenador no Ecocine, né, no Instituto Ecos, e também coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis no Engajamundo. E hoje eu estou representando a rede BR Cidades, né, que é uma rede nacional pelo direito à cidade. E aí eu vou focar um pouco mais na minha área de formação, na discussão mais formada nessa parte do urbano e das cidades. Já teve boas contribuições aí na questão ambiental e eu também, então vou focar mais na minha área. E aí eu acho que eu posso começar falando assim, acho que um ponto meio que raiz, assim, que o documentário fala muito, meio dessa lógica meio predatória do lucro da cidade, né? A forma como as cidades são pensadas, né? A cidade que é para o capital em vez de ser para as pessoas, que deveria ser o contrário, né? Então, pensar nessa questão do... Não deveria ser uma cidade pensada para o lucro de poucos, mas sim uma cidade pensada para todos, né? Também como falaram, né, a questão, acho que a Natália também mencionou, né, não é para a cidade, não é o capital que deve mandar, né, é a qualidade de vida. E aí também eles falam também das questões do pensar novas formas de vivência na cidade, né, novos modos de vida, de utilizar os espaços, né, acho que falaram, também falou da questão dos espaços de encontro, né, espaço para promover, potencializar nossas singularidades, né, e assim, e sim que eles falam, o documentário também fala uma questão, acho que relacionada a isso, utilizar esses espaços, esses territórios em disputa, né, como espaços para que nós construamos as cidades que nós queremos, né. E aí também entrando na questão do ambiental, acho que uma fala que eu gostei também muito foi quando falam do meio ambiente não é espaços isolados, né, é um ecossistema único, então não faz muito sentido, por exemplo, uma luta isolada para preservar um espaço, uma área, enfim, e a cidade, o restante da cidade não participar, né, disso, porque no final das contas uma ameaça não é só aquele local específico, né, é um meio ambiente, é como um todo, está ameaçando a todos, não só aquele espaço.
E aí também acho que falaram, tem uma questão também que eu queria pontuar sobre quando fala da crise ambiental, né, do momento atual, tem muito a ver também com essa questão do predatório, eles falam do verde urbano, é o verde como um todo, mas, né, falando também sobre o verde urbano, e aí acho que umas questões também que falam que eu acho muito importante dessa questão de que a natureza, né, a cidade faz parte da natureza, você não pode pensar a cidade como se fosse uma bolha isolada fora da natureza, né, a cidade está dentro da natureza, faz parte da natureza, a natureza faz parte da cidade, tá? Então, não dá para pensar como se fossem coisas separadas, né, e aí entra também do que já foi mencionado, né, de pensar a natureza na cidade, até a própria questão de gestão de recursos hídricos ou de produção agrícola, né, também como falado, e de trazer também outra questão que eu estava falando. Sim, né, pensar, enfim, pensar a cidade, né, como parte da natureza, não pensar como se fosse uma coisa à parte. E aí também uma questão quando eu falo da questão do social também, que eu acho muito importante, que às vezes a gente nem sempre consegue entrar muito nessas discussões, justamente, né, que tem uma fala dessa importância, né, de mostrar para as comunidades que as áreas verdes têm uma importância ambiental também, mas também tem a importância social, né. Eu gostei daquela fala que as praças não são só espaços geridos pelo Estado, espaços para ser fiscalizados pela polícia, mas também é um espaço da população, né, para se apropriar dele como de construção coletiva, de construir um mundo melhor. E aí eu acho que meio que sintetizando é isso, né, falar sobre essa questão do verde urbano, que ele tem esse papel importante, né, ambiental, de questão de qualidade do ar, de microclima urbano, recursos hídricos e tudo, mas que ele também tem esse papel social, né, de bem-estar, de lazer, de saúde da população. E é isso, né? O verde urbano tem esse papel para construir cidades mais sustentáveis, mas também cidades mais justas. E aí eu queria finalizar falando justamente dessa questão das cidades mais justas, que são para todos, né? Porque aí também, eu não me lembro se o documentário entrou muito nisso, eu acho que não. Mas acho que é uma questão que não pode esquecer também da questão das comunidades mais carentes, das periferias, porque às vezes a gente fala de cidades e parece que a gente esquece um pouco dessa parte, assim. E, assim, claro que tem suas particularidades, tem suas necessidades próprias, assim, tem suas características, mas fazem parte da cidade, elas não podem ser excluídas, não podem ser pensadas, deixadas de fora dessa discussão, né? E é isso, assim. Às vezes a gente pensa que moradia, saneamento são questões que não, meio como se fosse um luxo, mas na verdade são direitos. E o verde urbano, né, o verde, o acesso à área às vezes também é um direito, não é um luxo. Então, claro que sim, as periferias, as comunidades também têm que ter direito a acesso a isso, porque no final das contas o verde tem esse papel mesmo importante para toda a cidade, né, como um todo mesmo. Assim, não dá para pensar como se também fosse uma coisa exclusiva, como se fosse um luxo ter um acesso a áreas verdes. O acesso a áreas verdes faz parte dessa construção da cidade mais sustentável, mais inclusiva. E é isso, gente. Acho que eu passei do meu tempo, mas quero abrir agora para quem quiser falar, pode botar o nome no chat que eu vou chamando. Acho que Natália tinha me pedido para falar, acho que como ninguém colocou o nome, Luiz está pedindo falar. Luiz, alguém colocou. Vocês colocam o nome no chat, por favor, para tomar nota. Eu vou passar para a Natália, que ela tinha falado comigo antes, mas aí eu vou colocando, listando aqui. Vanine vai tomando nota. Então, vou pegar o que foi conversado, né, anteriormente. Primeiro, a agrofloresta, né? Queria trazer uma notícia bem triste para vocês, antemão. Acabei de receber, na verdade. Não sei se todos conhecem, mas o sítio Sementes, lá no Distrito Federal, né, que fica ali próximo a Brasília, diante das queimadas, pegou fogo. Então, 20 anos de floresta, num trabalho lindo que eles faziam lá, né? Que impactam o mundo todo hoje. A Nath e o João, eles impactam o mundo todo, porque eles viajam o mundo todo levando os conhecimentos e os saberes dele para todo mundo. E a gente vê, né? Uma coisa próxima, porque não é 20 minutos, a gente eu estive lá ano passado, e não é 20 minutos de Brasília, praticamente. Então, é muito próximo da cidade. Então,
as questões ambientais, os problemas ambientais estão chegando na cidade, né? O que foi falado anteriormente pelo meu colega das comunidades mais debilitadas, né? Dessas comunidades que são mais sujeitas por não ter saneamento, por não ter educação, sentirem primeiro os efeitos, né, desses impactos, porque sobe o preço dos alimentos, né, não tem acesso a transportes públicos, porque, enfim, vai encher, porque teve uma chuva, né, então desmoronou, como no Rio de Janeiro a gente vê, qualquer chuvinha, porque não tem vegetação, então desmorona tudo, então eles ficam sem transporte. E são vários, é uma cadeia de acontecimentos que vai trazendo essa situação triste que a gente tem que discutir, né, como forma de propor soluções e ser mais participativo dentro das nossas atitudes. E para deixar um exemplo bom, né, porque a gente tem que compensar a balança, né, trazer algumas coisas boas. O Antônio Gomides, que também é um nome bem forte na agrofloresta, ele tem feito isso lá no Ceará, uma agrofloresta no meio urbano, entre duas vias, né? Uma via de mão dupla, uma que vai e outra que vem, e no meio dessas vias ele construiu uma agrofloresta, no intuito justamente de mostrar que a agrofloresta pode ser implementada no meio urbano e tentar não só isso, não só mostrar para quem quer fazer agrofloresta, mas mais do que isso, né? Trazer quem consome a cidade para esse lugar, de que a cidade faz parte da floresta, nós somos animais, né? Porque a gente se coloca como, nem mais como animal, né? A gente se coloca como um ser tão superior que deixou de ser um animal. Então, a gente às vezes não acha que nem faz parte da natureza. Mas nessa tentativa de trazer essa sensibilização, né? Sensibilizar essas pessoas para que elas façam parte, que elas olhem para o seu alimento, né? Não só como chegar no caixa, no supermercado, escolher o que comprar e sair nessa robotização, né? Das nossas necessidades, mas olhar o trabalho, se sensibilizar, né? Se sensibilizar com a natureza, porque só quem planta sabe o quão é bonito ter um tomatinho nascendo, ter um alface nascendo, ou ver uma planta se regenerando. E para fechar isso, eu postei recentemente nas minhas redes sociais a minha varanda. E eu tenho várias plantinhas na minha varanda. E foi engraçado que uma pessoa que me conhece, ela nunca viu na minha casa, mas ela sabe onde eu moro, ela disse: é impossível não saber onde é a tua varanda, porque a tua varanda é a única que está cheia de plantas. Então, até isso, tipo, eu recebo um passarinho todo dia para cantar para mim, né? Então, isso me traz um contato, né, com a natureza, com a biodiversidade, me traz essa sensibilidade, me traz essa paz, essa harmonia de olhar para minha casa não só como concreto, né, mas um lugar que eu posso ir a mais. E eu acho que eu me perdi. Mas depois a gente conversa mais. Obrigado, Natália. Aqui na minha lista está Vitor. Vitor, vai falar? Eu, assim, essa questão aí, né, do assunto aí, né, da qual a gente está comentando, a principal coisa é a prática da sustentabilidade. A sustentabilidade, assim, ainda mais hoje em um mundo assim, a gente vive, a própria palavra fala sustentabilidade, aquilo que nos sustenta, sabe? Então, assim, é, é, tudo era o quê? Um ciclo. Tudo era um ciclo. Sabe? A questão aí da urbanização, do concreto, da poluição, da degradação. Então, assim, eu acho que o principal tudo, as pessoas saberem que dentro da sustentabilidade existe uma palavrinha, o respeito ambiental, entendeu?
Eu acho que o respeito ambiental, ele não vem lá da rua. Ele vem dentro do nosso próprio ambiente, entendeu? Da nossa própria casa. E da nossa casa é que vai para a rua e para um monte de lugares. E, infelizmente, é, com o aumento o aumento aí das áreas urbanas, não só aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, e dentre outras cidades, as pessoas não sabem ainda o que é ter contato com assim, a natureza, com os animais, entendeu? Quantos e quantos a gente vê aí pela mídia, pelos jornais, incêndio igual aí, essa tragédia aí ambiental, a questão aí é do Pantanal, no desmatamento. Então, assim, as pessoas têm que saberem valorizar aquilo que, entendeu? Que assim, a gente tem, entendeu? Preservar, plantar. Ah, mas em questão ambiental é só plantar árvore, e não é só isso. Se, por exemplo, a questão do desmatamento aí, se você corta 10 árvores, planta 12, 15, entendeu? Então, assim, pelo meu ponto de vista aí, eu acho que é para chave, entendeu? E tudo que já foi dito aqui, já foi falado, tudo é a prática da sustentabilidade, tanto pelas empresas, entendeu? Tanto pelas as escolas, universidades, como um todo. Eu vou dar um exemplo aí aqui para vocês, na questão, por exemplo, que a gente vive vendo, né? Aí, tanto pelas mídias sociais, nas redes sociais, a questão dos dados aí, dos incêndios florestais, não só a questão aí a qual eu falei, a do desmatamento, tá? Mas porque está tendo brigas de índios, fazendeiros, porque o pessoal da agricultura taca fertilizantes, e a gente precisa da agropecuária. A gente precisa para quê? Para comer carne, plantas, verduras, entendeu? Só que as pessoas confundem isso, entendeu? Essa questão e vira uma briga de um vai e vem que não tem fim, entendeu? Então o que eu queria dizer assim, era isso, que acho que a gente tem que pensar bem, pensar o mais rápido possível, porque a questão aí que gera a questão do efeito estufa também, das moças climáticas, tudo envolve isso. Então, o que eu queria deixar é isso, sabe? Essa questão que, quando a gente for pensar nessa prática, na prática da sustentabilidade, cada um de nós precisa de ter algo que nos sustenta, algo que nos sustenta. Porque quando se trata de sustentabilidade, aí vem o verde, a ecologia, e é isso e aquilo, isso aí a gente todo dia tão cansado de ver. Tem que ser a prática, a execução, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar aqui e aí, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Vitor, pela contribuição. Vou passar agora para a próxima pessoa que está na minha lista. Lutz. Olá, boa noite a todos.
Então, primeiramente, fico muito feliz para participar dessa noite aqui, mesmo ser atrasado, que é uma coisa meio chata, porque, como vocês já vejam pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou alemão, e o clichê como alemão é que ele é sempre pontual. Infelizmente, esse não. Né? Mas, primeiramente, fica muito bom ouvindo todos os relatos até agora. Começando, talvez, pegando 2 pontos do Victor. O primeiro, né, essa palavra sustentabilidade, o meio ambiente, traz muito sabedoria, né, como o ambiente é. Né? Em Brasil, em português, ele é no meio. Em alemão, falamos Umwelt, e é ao redor. Então, é o mundo, o Welt, ao redor de você. E nós podemos ver hoje em dia que as pessoas são muito desconectadas disso, né, como a maioria vivem nas cidades, não sabem mais de onde vem a comida e como. Né? E essa outra coisa que você falou, Vitor, das coisas práticas, eu adoro coisas práticas. Por isso, quando eu conheci a Plan for the Planet, que eu estou aqui como coordenador no Brasil desde 3 anos, moro aqui em Araranguá, uma pequena cidade de 60 mil habitantes, entre o meio caminho de Florianópolis e Porto Alegre, em Santa Catarina. Aqui dá para fazer muita coisa. Temos uma universidade federal aqui que ajuda bastante. E são essas entidades, né, trabalhando em rede que facilita muito colocando coisas na prática. Né? E não sei como é a experiência de vocês, mas a prefeitura municipal, na verdade, é um elemento que ajuda menos até, infelizmente, né? Mas se você pressiona eles através de redes fortes, seja ensinos ou institutos de ensino, né? Isso já ajuda bastante. Isso nós vimos nos últimos 3 anos aqui, chegamos aqui do zero, fizemos várias academias, esses workshops da Plan for the Planet, né? Formamos vários embaixadores, plantamos bastante. Isso eu gostei bastante porque você pode falar toda na teoria, né? Mas a criança sempre vai se interessar na prática. E nós adultos, né? Eu vejo tantas caras jovens aqui, acho que eu sou já o velhão aqui com 31 anos, né? Mas os jovens gostam de coisas práticas, eu também. Então, eu comecei plantando, né? Falando com a prefeitura, fizemos vários mutirões de plantio. Os caras aqui da Fundação Ambiental são também muito engajados, mas são muito limitados, porque eles basicamente só são lá para dando licença ambiental para os empreendimentos. Então, os problemas que acho que em vários lugares tem aqui, né? Não falando mal do Brasil, adoro o Brasil. Mas isso, nós vemos mais um desafio que pode ser superado, né? E depois de 3 anos, né, fazendo esse projeto aqui com a universidade, com outras entidades não governamentais, eu cheguei para me relacionar mais com a permacultura também, que eu estou fazendo agora um curso do Instituto Pindorama, que eu recomendo dar uma olhada a todo mundo, porque eles são fantásticos. E através da permacultura cheguei na agrofloresta. Então eu pensei, olha, dá para plantar árvore, produzir comida, produzir água, melhorar o solo, sugar o CO2 da atmosfera, criar segurança alimentar, produzir orgânico sem veneno, empregar as pessoas. Então eu fiquei maravilhado, né? Então, como engenheiro, eu gostei muito dessa ideia, né, de vir para as coisas práticas, buscando essas soluções que tem pessoas nativas aqui no Brasil e pessoas técnicas, o nosso conhecimento contemporâneo, né, que vem também da Europa, aqui no Brasil, que a permacultura combina. E pensando nisso, além disso, é agrofloresta, né? Porque, como vocês já relataram, isso pode ser colocado perto das pessoas, entenderem isso, deve levar eles para cá, para eles entenderem isso. Você pode usar isso em várias formas, não só produzir comida, mas também ensinar as crianças fazendo as coisas. Então, um projeto que eu gostaria aqui de mostrar só rapidamente visa exatamente isso. Semana passada nós plantamos tudo e até nós fizemos um projeto técnico aqui com uma entidade alemã também, a Técnicos Sem Fronteiras, e a Camping Cruzada Serra e Mar. E nós plantamos aqui a propriedade, aqui a cidade, no litoral, né? E plantamos agrofloresta aqui, né? Então, tem toda essa coisa maravilhosa de tecnologia, onde você pode fazer as linhas,
sabendo o que você vai plantar e como, né? Então, fica praticamente dentro da cidade, e no litoral, uma terra arenosa, né? Então, essa coisa vai dar certo, e mostrando às pessoas, mesmo como essa terra é pouco fértil, né? Você pode produzir alimentos e água. E não me parando demais com essas coisas, né? Mas isso só foi semente que nós plantamos. Agora já estou pensando em aumentando isso, porque somos aqui uma bacia hidrográfica que tem graves problemas no futuro com o abastecimento de água. Temos várias lagoas, mas as projeções que falam daqui 20, 30 anos não vai ter mais água, e a maioria do arroz do Brasil é produzido aqui no sul. Eu pensaria, por que não no Pantanal, né? Mas, enfim, vai ter razões. E não vai ter água, não vai ter arroz. Agora já tem o problema do preço, né? Não precisamos falar sobre isso. Mas eu vejo o planejamento urbano, né? Tem essa necessidade para entender esse problema, não de uma forma distante, mas já hoje. E o nosso lado forte hoje é que você tem todas as soluções prontas. Permacultor disse, você não precisa de tudo para implementar isso, só faça isso, faça um curso, leva isso para a prefeitura, leva isso para os agricultores. E isso pode resolver bastante coisas, né? Porque eu acho que ambientalismo, eu gosto muito dessa coisa ambiental. No mesmo tempo, aqui no Brasil tem essa briga entre a agricultura, seja convencional ou normal, e essa ambiental, né? Então, essa coisa de agrofloresta ou de educação ambiental que vem juntos, dá para conciliar esses dois lados, né? E juntos com isso vem a prefeitura também, né? Então, o que eu recomendo também, gosto muito de livros, esse manual aqui, que são agroflorestas em quadrinhos, é ótimo. Traduzimos isso para alemão também, mas tem em português também. Então, tem várias coisas acontecendo, né? E como menor as cidades são, mais fácil ir para fazer as coisas acontecendo. Mas em São Paulo, claro, vocês, ou Belo Horizonte, ou outras grandes cidades, né? Brasília, dá para fazer coisas bem maiores, né? Então, só quero deixar aqui meu recado, né? Muito obrigado. Vou colocar o link para o projeto da Agrofloresta também no chat. Podem dar uma olhada. Ainda não é oficial, mas já podem dar uma olhada. Obrigada aí pela contribuição, Lúcia. Eu vou passar agora a Michele. Opa. Deixa eu... Momento, tá? Sim, pessoal. Eu queria frisar mais uma vez em relação a esse documentário, que eles falaram sobre a rede de pessoas, né, que tem esse mesmo objetivo, né, de querer essas áreas ociosas na cidade ser reflorestada, virar espaço de lazer. É muito importante a gente se juntar, né, numa grande rede e aproveitar essa rede de internet, né, que hoje a maioria das coisas estão online, para a gente se juntar com outros movimentos que estão no Brasil e aqui nas nossas cidades, né, locais, e participar de um instrumento chamado orçamento participativo, que é nas prefeituras, né, de cada cidade que tem, né, no Brasil, para poder a gente orçar o que é prioridade para aquele ano naquela cidade. E também ver a possibilidade de implementar os planos diretores, né, que é outro instrumento político de desenvolvimento urbano, que nem todas as cidades têm. Aqui em João Pessoa tem, lá no Conde não tem, que eu já morei lá no Conde, e a Ariana também não tem. Assim, várias cidades aqui não tem. E é um instrumento muito importante para poder delimitar justamente que essas empresas de iniciativa privada, que só visam o lucro, não cresçam de forma desordenada, né, desrespeitando o meio ambiente, desrespeitando, né, o cidadão, desrespeitando tudo, né?
E outro instrumento também que eu acho interessante, né, a gente utilizar é a educação popular, né? Tudo que a gente sabe, né, que a gente possa transmitir de forma simples, para as pessoas simples, é importante a gente levar essas informações, pode fazer, né, pode ser no local, fazer oficinas simples, né, de plantio, ou então na própria internet. Porque o que acontece? O plantio, inclusive a agricultura, é um dos conhecimentos mais antigos do mundo. Inclusive, foi por causa da agricultura que a gente parou de virar nômade, né? Parou de ser nômade. E eu não tenho formação em engenheiro agrônomo, eu não tenho, né, engenheiro ambiental. Tudo que eu sei foi a permacultura que me ensinou e foi as redes sociais, inclusive eu faço parte de um movimento chamado Hortelões Urbano, que começou lá em São Paulo, e é um dos maiores grupos que tem sobre plantio. Eu aprendi muitas coisas em forma de trocas, né? E hoje eu quero aproveitar, né, que hoje, exatamente hoje, se Paulo Freire estivesse vivo, ele estaria completando 99 anos. E ele é um educador que ele fala que a educação não deve ficar só dentro das instituições. A educação tem que ser um direito de todos. Todos nós que temos um pouquinho, né, de conhecimento, a gente deve, de alguma forma, contribuir, né, para poder a sociedade crescer junto. A gente tem como ajudar, levar a nossa educação, né, nosso conhecimento, né, nossa casa, da nossa formação, até essas pessoas que precisam, inclusive as pessoas aqui, né, principalmente no Brasil, né, que tem muita gente que vive à margem, né, da sociedade. Elas precisam muito, né, da boa vontade, da compaixão de todos. Então, eu acredito muito na boa vontade das pessoas que querem contribuir para um mundo melhor, né, na forma de compartilhamento de conhecimento. E esse compartilhamento acontece justamente em forma de rede, né, em forma de exemplo. A gente tem que ser o exemplo, né, que a gente quer passar. Se a gente não consegue verbalizar o que a gente quer passar, a gente tem que agir dessa forma, agir para poder as pessoas entenderem melhor. E as pessoas que não têm muito conhecimento, elas conseguem compreender mais observando que escutando. Então, é importante a gente fortalecer esses laços, né, em forma de redes e levar essas informações em lugares públicos, né, em escolas, né, nas periferias, né, em espaços públicos, reunindo, fazendo piquenique, passando um pouco da nossa informação para eles. Eles precisam muito disso. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Sim, eu queria só falar sobre uma técnica que eu utilizo muito, né, no meu dia a dia. Na minha casa, as sementes a gente não joga fora, né? Eu junto todas as sementes, boto a secar na sombra e depois eu jogo numa terra adubada, né? Que eu tenho um minhocário aqui em casa e a terra aqui, né? Tem humus de minhoca. E eu compro sempre argila. E eu faço umas muvuca de semente. Essa é uma técnica, né? Muito interessante, né? Começou lá no Japão, né? É uma espécie de sementeira, é uma técnica de reflorestamento que serve para poder reflorestar tanto terrenos baldios como um terreno desmatado, né? Seja por seca ou por, né, queimadas, que é muito importante a gente difundir essas informações, né? Que é a muvuca de semente, que a gente junta vários tipos de sementes, né? Seja de arbórea, ou então de hortaliça, frutíferas. E essa técnica a gente utiliza para poder jogar, a gente faz
para crianças e pode ser para adultos também, e a gente joga nos terrenos baldios aqui na cidade. Isso é uma forma também de reflorestar, né? Fica aí a dica, se chama muvuca de sementes. É uma técnica que deveria ser bastante, assim, difundida como forma de ajudar, né, a deixar os ambientes mais verdes, né? Porque os passarinhos, eles gostam de se alimentar com semente. Inclusive, na natureza, é os pássaros que são conhecidos como agricultores. É eles que comem as sementes, e as sementes que eles não conseguem comer, caem no chão e germina. Mas eles, se eles conseguem enxergar, eles vão lá e comem. Então, essa muvuquinha de semente, que é feita de sementes, várias sementes, terra e argila, ela serve para proteger a semente até ela se desenvolver o suficiente para poder nascer e os pássaros não comer ela. Fica aí a dica, tá? Obrigada pela participação. Obrigado, Michele. Passar agora, Ícaro tinha pedido. Olá, pessoal, boa noite. Muito massa a iniciativa do Exine, ainda mais o tema que a gente vem debatendo hoje, né? Que é um tema, assim como todos os outros, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples a partir do momento quando a gente enxerga com outro olhar, né? Acho que, infelizmente, a gente está dentro de um sistema que empurra goela abaixo muita coisa sobre a gente, e muitas pessoas não têm nem tempo de parar e refletir sobre o que a gente está conseguindo discutir aqui hoje, né? Que seja o desenvolvimento das cidades, porque está naquela dinâmica do dia a dia de lutar para conseguir o básico, o simples, que é sobreviver, e às vezes não tem nem tempo de parar para refletir e pensar sobre a vida, sobre o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, por que essa correria, essa loucura da cidade, né? Porque é buzina, é fumaça, é barulho, é correria, é sujeira, não é nada legal, não é nada bonito. E assim, a gente, como já foi debatido, né? O pessoal trouxe muito bem. A problemática está aí e as soluções são diversas. Então, assim, quando a gente pensa a cidade, como já foi discutido, a gente é uma construção coletiva, tanto do poder público, como das pessoas, como da iniciativa privada. O poder público ali vai conseguir gerir as áreas públicas com a influência e com o peso da população, que se conseguir entender a força que ela tem, o papel que ela tem para exercer na escolha do uso desses territórios, bem como também no consumo, como já foi falado, quando a gente vai consumir um imóvel, quando a gente vai consumir. Claro que muitas coisas, como eu disse, é empurrado, a gente tem nem a escolha, o direito de querer sugerir, mas na medida do possível a gente pode tentar escolher um ambiente mais agradável dentro desse sistema louco, desse capitalismo que a gente já falou, que é o consumo, né? A gente pegar uma área e lotear em terrenos minúsculos, lá, de 140 metros quadrados, ou não sei, que não dá para você fazer nada. Você não tem um espaço coletivo, como eu falado no documentário, né, para você justamente sair um pouco dessa loucura, dessa correria e poder pensar, discutir, ver qual é a ideia do próximo, o que ele está pensando, e pensar aquele ambiente seu em conjunto. Porque o que era para ser um ambiente de convivência da cidade, para ser um ambiente de convivência e de descanso, só que é um sendo, né? Você sai, a cidade sendo aquela correria, não volta para casa, se isola ali, naquele seu ambiente, não compartilha, não sabe o que seu vizinho está fazendo, o cara ali da frente, você não tem aquele momento de compartilhar, e aí você não descansa. Tanto é que quando você tira férias, a maioria das pessoas vai para um quê? Vai para um sítio, vai para um ambiente onde tem mais natural, né? Porque imagine se a cidade fosse esse ambiente, assim, chegasse próximo, a gente tentasse pensar dessa forma, né? E achei legal as ideias, tudo que já foi debatido, as coisas práticas, né? Que a gente já, como o Vitor falou, sai mais o pessoal falou, sai mais do abstrato, da discussão mais simples e começar a ir para a prática. Então foram dados muitos exemplos, assim, de como a gente pode se reunir, CSAs, o consumo, e aí isso vai moldando com certeza a cidade. E aí outro ponto que eu acho interessante também, que tem uma influência indireta, mas que influencia também o desenvolvimento da cidade, é o que a Natália falou,
que é em Porto, que a gente falou que é agrofloresta, que o agroflorestor sempre se diz que é o Antônio Gomides, ele disse que muito a mudança ela começa muito também pelo garfo e pela faca. O que a gente escolhe comer tem uma influência muito grande na cidade e no meio ambiente. Porque o simples garfo e faca, ou colher, quando a gente come com colher, ele faz uma diferença muito grande, porque se a gente escolhe comer um alimento que foi produzido na agrofloresta ou que foi produzido na agricultura, a gente tem essa opção, a gente já vai mudando ali um desmatamento, um impacto grande. Quando a gente decide formar uma CSA para consumir direto um produtor, quando a gente decide fazer uma agrofloresta ou um canteirozinho ali dentro de casa, num jardim pequeno, isso já muda muita coisa. Então, assim, pequenas ações, o agroflorestar é muito bom. São pequenas ações que a gente pode estar fazendo que fazem a diferença quando somadas, né? E essa questão do compartilhar mesmo, do aproveitar o momento de difundir informação, de compartilhar informação, porque é através da educação que a gente vai conseguir mudar de forma global mesmo, sabe? As ações pontuais fazem peso, mas é a educação que tem esse impacto, porque tem muita gente que... Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que não sabia que a cenoura tinha as folhinhas. Achava que era só aquele talo laranja. Então, assim, a que ponto a nossa cidade chegou, né? A gente tá tão desconexo da natureza e da produção que tem gente que acha que a cenoura é só aquele talo laranja. Então, assim, enfim, é uma discussão legal e a gente enxerga que a dificuldade é grande, mas que isso, quanto maior o desafio, maior a força de vontade para querer vencer, né? E então, acho que esse momento que a gente está fazendo de discussão, de debate, com certeza tem um impacto muito grande nisso. E acho muito massa. Parabéns a todo mundo que está participando, teve a oportunidade, aos debatedores. E vamos nessa, galera. Vamos participar desses momentos, vamos construir, vamos em frente. Um grande abraço. Valeu, Ícaro, pela contribuição. Alguém mais? Eu não vou passar para a Natália. Se mais alguém quiser, por favor, me coloca o nome no chat, por favor. É muito massa, gente, ter a oportunidade, né, de trazer tanta coisa boa e, ao mesmo tempo, algumas perspectivas para a gente olhar. Não sei se pronuncia assim, Lourdes, obrigada aí pelo compartilhar, né, das suas sensações aí. A Michele também, que é uma parceira, né, vem tentando agrofloresta, é uma sementinha, eu acho, né? E eu compartilho disso. Minha mãe fica até meia doida, porque ela já fica assim, isso vai na composteira, isso não vai, isso é para secar, isso não é. Mas é assim, é um trabalho que a gente também vai se educando, né? Quando eu coloquei aí, quem tem composteira, dá um arroz, porque é muito transformador você ir aos poucos mudando o seu hábito, deixando de ver aquilo como lixo, né? Que seria, na linguagem técnica, aquilo que não tem mais reaproveitamento, né? E a gente vê que, na verdade, aquilo ali é uma fonte de vida, né? Uma nutrição, e que a gente paga quando a gente vai ver os cofres públicos, né? O maior recurso que é pago das prefeituras é para a gestão de resíduos. Então, isso também a gente tem que estar atento, né? Deixar de estar criticando tanto o poder público e passar a se responsabilizar. Qual é a minha participação nisso, né? E também outra coisa que é interessante é agora. Estamos aí em meio a uma pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, não curou, ninguém se curou ainda da possibilidade de pegar ou não esse vírus. E vamos ter eleição mesmo assim, porque temos que ter eleição, ou seja, é outra coisa que está sendo colocada goela abaixo da gente, né? E já que vamos ter, quem vamos escolher, né? Eu acho que não tem como a gente... O papel da instituição não é esse, o nosso papel enquanto instituição não é esse, mas a gente, enquanto cidadão, tem que pensar quem são as pessoas que vão nos representar lá dentro. Se são pessoas que, como a Michelle colocou, se são pessoas que minimamente têm o interesse de fazer um plano
de gerenciamento de resíduos no seu município, se são pessoas que que estão querendo pleitear ou conseguir recursos para fazer uma lei de zoneamento. Então, começar a ver esses candidatos como gestores, de fato, da cidade, e gestores por 4, ou dependendo do cargo, o tempo que for, daquela parte, e o que é que eles vão trazer de benefício. Então, não é só voltar porque um parente pediu, e eu sei que isso não cabe aqui, porque eu compreendo que quem está aqui já tem até um grau de lucidez quanto a isso. Mas a gente tem que se colocar para os nossos familiares, para os nossos amigos, falar. Hoje a rede social está aí, tem muita coisa, a gente tem que usar desses meios de comunicação. Se hoje a gente não pode estar na rua, a gente tem que estar na rede social, a gente tem que estar fazendo esse sinalzinho de fumaça de alguma forma, porque senão vai voltar aquela mesma galera que não está nem aí para o meio ambiente, que está para usurpar mesmo, para aproveitar o meio ambiente, destruir e pronto, deixa para as próximas gerações. Mas as próximas gerações se fazem hoje, né? Então, assim, não tem como a gente dizer, para depois. O depois é agora. Agora, a gente só tem o agora para fazer. Não existe o ontem nem o amanhã. A gente só tem o hoje. Então, por isso que a gente está hoje aqui também, né? E outra coisa que eu acho legal falar é sobre a produção de alimento. Não existe mais essa ideia, pelo menos para mim, não existe isso de que a gente precisa produzir com veneno, porque isso aí foi uma questão, faz mais de década que foi criada, que precisa ter veneno na produção para a gente combater a fome no mundo, e já faz muito tempo que a gente produz e a gente está vendo que, pelo contrário, a gente está matando a vida, a gente está destruindo o solo, a gente está contaminando a água. Então, a gente está justamente fazendo o que a proposta veio para fazendo o contrário do que seria a proposta, que era erradicar a fome. E a gente está aumentando a fome, a gente está destruindo o nosso planeta e, pior, se envenenando, destruindo a nós mesmos. E eu compreendo que cada um, não é que todo mundo tem que virar ativista e ambientalista, não é isso. Mas eu acho que cada um, dentro do seu papel, dentro da sua profissão, dentro das suas funções, ele veio para cá, para a Terra, no sentido de resolver um problema. O arquiteto, ele tem como sua função não só construir casas, mas ele pensar numa casa que possibilite aquele ser humano. Hoje existe até já dentro do design gráfico, design de interiores, eu estava vendo uma live ontem que fala isso. Hoje as pessoas estão tão deprimidas, tão necessitadas desse contato com a natureza, que até os designers de interiores estão trazendo a natureza. Então, como montar uma casa com os 4 elementos, de tão necessitado que a gente está da natureza. Então, a natureza está dentro de nós e a gente tem que transbordar essa natureza para fora, ao ponto de ter na nossa cidade, ter no nosso prédio, se colocar enquanto condômino. Eu moro num condomínio e eu vivo pedindo para o pessoal fazer um plano de gerenciamento. Gente, não precisa ser o melhor, vamos só o plástico, simplesmente, vamos pegar só garrafa PET. O que for de PET, de garrafa PET, ou negócio de produto de limpeza, vamos botar num negócio diferente, numa vasilha diferente? Não tem nada, né? A gente não precisa segregar todo o nosso resíduo, mas pelo menos vamos começar por um. Então, assim, tentar se colocar, né? E eu sei que, enquanto jovens, né, se torna até um pouco mais difícil, porque eles olham para a gente com um olhar, né, assim... A gente não parece que não tem credibilidade, mas vamos ser essas pessoas jovens e que talvez que para eles não tenham credibilidade, mas que acreditam na nossa verdade, né? Então, acho que é isso que é massa nesse movimento da gente aqui. É a gente estar junto, né? Se firmando, se juntando, cada um no seu espaço, todo mundo dentro da sua casa, mas na construção dessa verdade dentro da gente, nesse alicerce que muitas vezes se torna difícil e triste, né, sozinho, né, se deparar com as atividades que tem que ser sozinho. E é isso. Vai vir agora a primavera, então vai estar todo mundo vendo coisas lindas, as frutas da safra. E o que Michele disse, juntar aí semente, gente, e na chuva sair jogando para todo e qualquer lugar que você via, sair distribuindo essas muvucas. E se não tem muvuca, gente, se não fizer, não tem nada, guarda as sementinhas e joga.
porque melancia dá, manga dá, algumas espécies são mais fáceis, né? Outras são mais exigentes, mas outras são mais fáceis. Então, o que a gente jogar, o que a gente soltar para o universo, ele vai receber com bons olhos e vai frutificar. É isso para encerrar. Beijo para vocês. Obrigado, Natália. Eu acho que o Lutz tinha pedido. Sim, muitas boas observações de vocês. Eu vejo a mesma coisa, né? Que essa coisa de produção de alimentos é uma coisa importantíssima, né? E os agrotóxicos que são usados aqui no Brasil têm duas coisas a ver com a Europa, né? O exterior. Primeiro, no exterior está tudo proibido que ainda está usado aqui, não tudo, né? Mas é bastante. E ao mesmo tempo é abastecido pelo o nossa Bayer também, que se juntou com Monsanto, agora é um aglomerado incrivelmente grande, né? E tem tantos perigos, né, que você não vai perder a segurança alimentar, o ambiente, mas também a diversidade biológica, né, essa degradação da biodiversidade. E em uma outra aula que eu assisti de um professor da Austrália, eu acho, ele falou sobre que ele pesquisou no tempo e cada civilização de alto padrão que tive nesse planeta cresceu e acabou com os solos deles. Então, cada civilização que foi tirada desse planeta ou entrou em colapso foi por causa que as pessoas não cuidaram mais a Terra, né? Então, uma coisa tão simples que hoje em dia com nossa tecnologia vamos conseguir sem problemas. Né? Se nós trabalhamos em rede, se nós trabalhamos em formas colaborativas, né? E saindo da reclamação e entrando em soluções viáveis que não tem como de não querendo isso, né? Mostrando as vantagens, né? E acho que esse é o político que inclusive o Engaja Mundo faz. Eu não posso votar aqui, né? Mas eu faço meu papel como cidadão, mostrando para os candidatos, né? Ou para as pessoas que elegem eles que faz toda a diferença, né? E, então, isso não foi uma pergunta, então agora vem a pergunta. Eu vejo vocês de engajamento, né, muito engajado, né? Então, eu gostaria de saber que vocês só estão nos grandes centros urbanos, né? Estamos 200 quilômetros mais ou menos de Florianópolis, outros 300 de Porto Alegre. Somos meio pequeno aqui, a maior cidade aqui é Criciúma. Então, eu sou um cara, né? Eu tenho alguns voluntários aqui que me ajudam bastante, só preciso para aumentar, né, a nossa alcance. Então, se vocês estão aqui, me falam. Né? Então, vamos conversar já. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Vou passar agora para a Lara. Ela já pode até responder. Eu queria falar sobre a questão da educação ambiental, que é um tema que foi em várias falas aqui eu ouvi, né, sobre a importância da educação. O Lutz está aqui comigo, que ele também é da Plant. Ele sabe que é um trabalho que a gente vem realizando já há um tempo aqui no Brasil, faz mais ou menos uns 3 anos. Eu entrei na Plant esse ano, o Lutz ele é mais antigo, então eu acho que talvez ele consiga desenvolver um pouquinho melhor sobre isso. Mas é um trabalho que a gente vem realizando aqui sobre educação ambiental, né? Que são os workshops de um dia, que são as academias, onde a gente pega crianças com idade entre 8 e 12 anos, mais ou menos, e a gente realiza essas academias, onde elas aprendem sobre por que a árvore é tão importante, o que é o CO2, o que é a crise climática, o aquecimento global, isso. E é um trabalho muito legal que a gente vem realizando, assim, de educação. As academias, elas são realizadas em escolas. E aí eu acho que é um ponto muito legal também. E outro ponto que eu queria pegar é sobre as parcerias. Ah lá, ele mostrando fotos de plantio. A gente realiza essas academias, elas têm duração mais ou menos de um dia. E aí a gente realiza os plantios com as crianças também. E aí a outra questão era das parcerias, né? Que eu acho que assim são fundamental, principalmente a gente que realiza essas academias da Plant, a gente faz muita parceria, né? Porque assim envolve doação de muda, envolve a questão de transporte, né? Que a gente tem que pegar as crianças e levar para o lugar onde a gente vai realizar o plantio, né?
E aí a gente também precisa ter esse contato, igual aqui no Espírito Santo esse ano a gente realizou o plantio antes da pandemia, foi em fevereiro. E aí a gente teve contato com o Plantio Brasil também, que eles realizam esse trabalho de reflorestamento, de plantios em áreas, né, que estão dentro da cidade. Inclusive a gente plantou dentro da cidade, a gente plantou em um parque. Então, assim, coisas que estão acontecendo e que muitas vezes as pessoas elas não sabem que tem esses projetos. Então, é essa relação mesmo da gente entrar, né, estar dentro de rede. E até o Engaja também agora, ele tá com a campanha, que é a campanha Planta E. A gente já até soltou um post agora há pouco no Instagram. Aí lá até explica um pouquinho sobre a nossa campanha, que aí essa campanha a gente está com ela já há mais ou menos um ano. Em agosto agora completou um ano, e aí a gente faz grupos de estudo, né? E a gente está questão do plano diretor aí, que eu acho que foi a Michelle que até que entrou, né, nessa questão. E aí a gente está estudando, assim, com várias pessoas de vários lugares do mundo, vários jovens de vários lugares do Brasil. E a gente está vendo fazendo esse trabalho, né, focado em questões de reflorestamento, de restauração e tudo mais. E aí, eu acho assim muito legal, porque essas iniciativas elas existem, mas às vezes não tão visíveis, né? As pessoas elas não sabem. E aí colocar o jovem ainda dentro disso tudo, né? Tipo, dar espaço para o jovem, porque é o futuro dele que tá em jogo, né? E eu acho isso muito interessante. E aí é isso aí mesmo que eu queria falar, gente. Queria agradecer. Eu adorei estar aqui, adorei debater com vocês. Achei que foi muito enriquecedor. E falar também que a gente está em rede social. Se alguém tiver interesse, quiser fazer parceria, quiser conhecer mais um pouco do trabalho da Plant, o que o Engaja está desenvolvendo, que pós-pandemia, assim, a gente está querendo realizar plantio sim. A gente não sabe como vai ser as coisas, né? Mas queremos sim realizar plantios, e a gente já fez parceria com a Plant também, com o Plantio Brasil e com outras iniciativas. E é isso. Obrigada, gente. Adorei. Obrigado, Lara. Gente, acho que pelo horário, se tiver mais alguém falar, avisa, mas acho que pelo horário eu vou encerrando. Não, acho que todo mundo já está contemplado, né? Acho que ninguém vai querer mais. Acho que já todo mundo conseguiu falar hoje muito bem, trouxe muitas coisas. Então, quero agradecer a participação de todo mundo hoje, agradecer, né, os parceiros também, Engenheiros Sem Fronteiras, a Plant, o Engaja também, a BR Cidades que eu estou representando, eu vou me agradecer aqui. E aí, só para avisar que a próxima edição vai ser 3 de outubro, né, no mesmo sábado, e a gente vai falar sobre biodiversidade, na véspera do Dia da Natureza. Então, aguardamos vocês até lá. É isso, gente. Boa noite, obrigado.